Ele andava muito para encontrá-la, mas quando se viam, ficavam, no mínimo, a 5 metros de distância. Nem 1 centímetro a mais ou a menos, exatos 5 metros, sempre. Uma cerca os separava. Ela sorria de um lado, ele do outro. Uma cerca os separava. Ele deixava uma flor nascer. Ela ia buscar. Uma cerca os separava. Ela deixava o seu perfume nascer. Ele ia buscar. Ele ia buscar. Eram tímidos como caramujo. Precaviam-se. Se chegassem mais perto, Deus sabe o que aconteceria. Tinha alguma coisa no amor deles que não devia acontecer, mas aconteceu. Por meses, anos, eles ia ser. Ele deixava um beijo na madeira do cercado. Ela colhia. Foram se estreitando, chocando sua intimidade. Confiavam no outro que nem a terra na chuva. Ele deixava sangue no arame da cerca. Ela ia enxugar. Às vezes, podia demorar 1 mês para se ver. Ela deixava um pedaço de chita do vestido. Ele amarrava na enxada. Era lavrador do nordeste do país. Reino de areia e sede. Era honesto, forte, de pele marcada. Não dá para saber a idade. Eram como rochas velhas secando na espera. A sua cultura era o sol. A sua família era o sol. Ele deixava a cuia. Ela colocava cuscuz. Ele comia sorrindo. Ele devolvia a cuia e ela ia buscar. E descobriram um furo na cerca. Incertos fingiram não vê-lo. Era um buraco enorme como o sertão. Fingiram por 1 semana, 2, 1 mês. Mas o buraco crescia, como querendo se exibir, amostrado. E a cada vez que voltava, ele estava maior. E eles, de butuca no furo, pareciam um açude, tentando-os, com sua água escura, escura, cor de enigma. E se ele tocasse nela? E se ela aceitasse ele? Às vezes, é preciso muita coragem para dar um passo. Naquela manhã, ela foi sozinha. Firmou-se frente ao buraco. Tomou coragem. E cruzou! Acalmou-se aos poucos. Respirou. Deu um passo. 2. Parecia um astronauta, movimentando-se pela primeira vez na lua. O ar é o mesmo, o sol é o mesmo, mas o coração era outro. Uma criança brincando onde não devia, trelosa. O que ela não sabia era que ele estava lá, olhando-a, boquiaberto por detrás do arbusto. E ela dançava, grunhia, sujava-se de terra. Ele sorria. Quando se perceberam, paralisaram. Mas muito, muito tempo. Ele ultrapassou o limite dos 5 metros aos poucos. Alcançou o hálito nervoso dela.
talvez 45 centímetros. Atravessaram! Correram, e tanta euforia e medo, levantando uma nuvem de poeira por onde passavam, uma nuvem como há muito o Nordeste não via. Fugiram para longe, pensaram, chegariam no mar de tanto passo, chegariam. Se tivessem percorrido esse tanto de chão, para o outro lado. Avecharam-se no passo, com medo de mudar de ideia. O medo deu pressa. As lágrimas dela tentavam marcar no chão o caminho de volta. Num determinado ponto, deram-se as mãos e tranquilizaram-se. Perfuraram o Brasil mais fundo, desmontaram dos pés no meio da seca e pensaram que não devia de existir um lugar mais árido que aquele. Mas o Nordeste surpreende a gente. Vai ter sempre uma raiz mais murcha e um filho mais moribundo. O peito afava de contentamento e pavor. Era como se inspirassem alegria e expirassem receio. Uma pausa de um silêncio pesado. Desviavam olhares cabisbaixo. Não queriam mostrar a dúvida percorrendo dentro dos seus olhos. Pior, não queriam ver nos olhos do outro a dúvida. Voltar? Mesmo se quisessem, não saberiam como. As pegadas úmidas nem existiam mais. Foram sorvidas com força por aquela terra saudosa de água. O sol tá queimando a minha cabeça. O sol tá comendo todo o meu juízo. O sol tá brilhando bem mais que preciso. O sol já lhes roubaram o senso, o tino. Estavam à beira de um desmaio. Deitaram os corpos na sombra de Mandacaru, na margem do que fora o riacho. A razão já se afogava com o sol a pino, quando uma mulher se desenhava ao longe, feito miragem. Ela veio lenta, feito a justiça. Aproximou-se. Falava com eles, mas eles não entendiam uma só palavra. No lugar das palavras, só conseguiam escutar os sons das águas. Da sua boca, tudo soava barreiro cheio, açude vazando, água na calha. Os sons dela eram todos molhados. Ela falava como um rio, aquosa. Foi essa mulher quem os salvou. Levou-os ao povoado e tratou de acomodá-los. Apiaram neste arraial um pouco de jabá, sombra, água barrenta e recobraram o prumo. Lá, eles plantaram a vida, construíram um casebre, cercaram de arame por fora, mas para se prender por dentro. Não queriam conhecer os outros antes de saberem de si. Até então, nada do que se permite a marido e mulher. A carne é o compromisso mais definitivo. Passou essa cerca, o gado é marcado. E a noite foi ficando mais clara que o dia. E o zóio não se prendia num abraço de jeito e maneira. Mas eles foram se conhecendo aos poucos. Ela começou pelo seu rosto. Os cabelos dele, escuros, fartos e espessos,
cabeleira cabocla, de filho de índio brabo, devia de pesar na mão, devia de quebrar pente fraco. Já ele fez o percurso inverso, pois usou nos cambitos da moça umas canelas finas, mas bronzeada, e que lhes agradava o sentido. E assim se seguiu a malevolente investigação. Ela descendo os olhos, ele subindo na vista. Ela admirava, era a dentição dele, perfeitinha. Os dentes que faltavam em cima, ele tinha embaixo, e vice-versa. De modo que quando ele sorria, os dentes se encaixavam no sorriso de uma fileira só, mas sem buraco. Mas sorria bonito ele. Ouvia-se uma pele rachando na outra, acostumando-se um ao outro, deixando o tempo passar. Uma semana depois, eles se tocaram. Antes disso, só armando, no meio da correria. Um dia, ela se escondeu embaixo do lençol. Ele apagou o candeeiro. Por anos, esse foi o sinal, o código. Sumir-se embaixo do lençol. Apagar a luz com a escuridão. E ele apagou muito aquele pavio. Como marido e mulher, viveram por 22 anos. Até hoje. Morto, ainda vestido para o trabalho, ele dormia sob a mesa da sala. Os candeeiros velavam o corpo, resguardando a sua imagem. As vizinhas foram adentrando, vinham fazer quarto pro morto, já cantavam em suas casas e traziam seus cantos no suspiro da noite. Era um casal discreto, trabalhadores, sem filhos, nem seu nome era conhecido, seu Zé, Dona Maria, assim chamavam eles. Quieta, a noite parecia uma pergunta difícil. Armava um bote. A sala povoou de mosquito e de mulher, nunca tão farta, nem de um nem de outro. Os homens explodiam seus sentimentos em rojões, segredavam as estrelas saudades e estima, desenhavam lágrimas de luz no céu. O padre estava a caminho para esta emoção. Amuada e com fome, a viúva remendava o terno poído por velório, o que deveria vestir no casamento. Alguém me trouxe um pedaço de cuscuz com leite. Estacionou a agulha e linha e comeu. Construiu uma figura triste. Do nada, irrompeu numa careta triste. E chorou. É triste demais ver uma mulher comendo e chorando. Ainda mais viúva. Comeu até a última gota. Levantou-se e caminhou em direção ao retrato de Cristo. A vela apagou-se. Só se via a luz no coração de Jesus. Deus jogaria terra sobre o morto e, murmurando, pedia força para fazê-lo. Um cortejo entornou na cama o corpo e, cabisbaixos, retiraram-se. Silêncio. Um silêncio que esfriava o sangue e que parecia
nunca mais ir embora. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, quer vestido, fia? Ou tá que nós ajude? Não. Pode trocar. Um minuto depois, falou. Nunca que vi Etevaldo nu. Fechava os olhos quando ele me machucava. Se for para ter que trocar, eu vou ter que apagar o candeeiro e vai dar uma trabalheira da gota serena. À noite, no breu, através de um lençol, desconhecia aquele corpo, confessou roxa de vergonha. E era a primeira vez que ela trocava com alguém mais que 2 sentenças. Pediu que ficasse. De costas, instrumentalizou-as com um terno, recolhida. Como se houvesse alguma indecência em ver o marido nu. As velhinhas vestideiras começaram a descascá-lo com técnica e indisfarçável contentamento. Quanta virtude, meu amor! Quem viu já conhece, mas quem não viu não sabe o que é. Vamos, comadre. Festa essa mortalha, quem mandou foi Deus, quem mandou vestir foi a mãe de Deus. Amarra esse cordão, quem mandou foi Deus, quem mandou amarrar foi a mãe de Deus. Calça essa meia, quem mandou? Gente, cadê a trouxa? De costas, a viúva se perguntava: que trouxa? Mulher, tenha calma, procure direitinho, espie melhor. Às vezes é preciso estimular para o bichinho florescer. Comadre, ou eu perdi a minha vista de vez ou a piroca dele é tamanho de cabelo do sapo. Vamos procurar. Cadê a bilula? A bilunga? O pororó? A macaxeira, o maranhão? O quirialinha? Oh. Não dá. É uma teta. É uma buceta. É mulher! É mulher! O marido dela é fêmea! O marido dela é fêmea! Posso me virar? Súbito, uma multidão fez fila na porta do quarto. Uma mulher, despida sob a cama, e outra de costas, olhando o retrato de Jesus. A viúva não entendia nada. Não entendia homem, não entendia morte. Naquele momento, ela só entendia a perda. Incrédulos, alguns faziam o sinal da cruz e outros se penduravam na janela para procurar atentos pelo peru. Já havia quem tomasse partido dela. Foi enganada a coitadinha, a sem vergonha iludiu a bichinha. Outros mais radicais. Elas vieram, foi fugida, para trazer safadeza aqui para nossa terra. Facções se formavam e a notícia galopava. Nisso o padre chegou. E foi direto cobrir o defunto, ou melhor, a defunta. Expulsou a todos. Trancou-se mais ela. Tentou várias vezes dizer algo e, ponderado, começou. Minha filha, você dormiu como uma mulher.
Não se apague. Eu dormi com o Etevaldo e nunca que gostei. Dormimos juntos porque ele me prometeu casamento, mas olha, se o senhor quiser o vestido ainda tá ali guardado, eu me caso com ele mesmo morto. Creio em Deus, Pai. Morreu em pecado escuro. Tenho que consultar o bispo na capital. Diz a ele, padre. Ela levou de Santo Antônio temente a Deus. Dê descanso à sua morte. Etevaldo. Etevaldo. Nunca vou rezar por você. Etevaldo. Se você tivesse dito isso antes, a gente teria resolvido de outra maneira, minha filha. Já enterrei gente que nem você e ela. Mas gente que morreu fazendo menos barulho. Minha filha, você o ama? Se eu quer isso não. Só queria ter ido mais ele. Minha filha, que Deus lhe abençoe. Herege. Estatelada no chão, viu o padre sair da casa. Levantou-se a custo. Cobriu-lhe o marido, sem investigar-lhe a nudez. A casa estava vazia agora, escura. Incomodou-a estar só. Não sabia se Jesus estava com ela ou não. Tinha Deus como uma certeza. Mas às vezes achava que Deus podia aparecer, tomar um café, enrolar um fumo, ficar mais íntimo. Gritos rodeavam a casa. Beelzebu! Filhas do demo! Molesta da peste! O delegado apiou na porta dela, disparou 3 tiros para tanger o gado revolto. Mugiram-se contra feitos, mas desmilinguiram-se por dentro da moita. Arrastava-se e trazia uma nuvem de mosquito em torno do seu cheiro. Entrou chutando a porta. Nem olhou de frente. A senhora provocou uma confusão arretada nos arredores. Sabe quem eu sou? Não me conhece, não. Eu sou o delegado. Vim amando do coronel Heráclito. Conhece ele? Não. Conhece sim. Trabalhou nas terras dele. Foi ele que lhe deu sustento. Nem sabe que nunca que a senhora pegou bucho. Uns até desconfiavam, mas achavam que a gala do seu marido era rala. O coronel não gostou dessa historinha não, viu? Mandou eu vir ver de perto essa sem vergonhice. A senhora sabe, né? Que fingando no enterro vai presa. Isso depois de arrumar um lugar para enterrar seu macho. O coronel disse que nas terras dele não se enterra não. Vocês são que nem as catraias, as raparigas, as sapatão, as sapuringas, que são tudo enterradas longe, nos eitos, nas brens esquecidas. Aqui só esterco bom. E vocês fedem adubo estragado. Se enterrar aqui, erva daninha nasce. Ei! E não é que a mulher mesmo, mas é feia feito macho. Tu ainda cuidasse bem dessa mulher, viu? Tá a cor que nem filho de ladrão quando o pai tá solto. É.
E tu não sabia que o coronel não gosta dessa esfregação de fêmea com fêmea, sua sabueira safada? Amanhã na delegacia tu vai conhecer macho, pra nunca mais se confundir. E pra ninguém mais confundir, pra todo mundo saber qual é a tua raça. O coronel quer lhe marcar a cara, que nem se faz com as vacas do rebanho. Ela se sentia um prato de comida estragado. Uma carniça. Uma doença. Um cancro. Uma gota. Suja. Suja. Imunda. E não entendia o porquê. Não tinha cabeça para entendimentos. Se pudesse, falaria no ouvido de Deus. Cantou sua fé com devoção sincera, o que dá no mesmo. Olhem, música e Deus, ninguém vê. Fé, ninguém toca, nem se mede. Mas eu juro, havia cada centímetro de Jesus na voz dela. Lembrou da dor e do alívio. A única imagem que tinha era da mãe, que curava as feridas com um sopro e ervas. Lembrou quando sangrou de Chico pela primeira vez. Ela gritava: "Mãe!" Vazando sangue. E a mãe dizia: "É assim mesmo, filha. Crescer dói de vez em quando." Era a imagem de ninho que precisava para dar-lhe forças. Parecia ver o rosto da mãe desenhado na parede interna da pálpebra. Sua mãe cuidando da prole, morrendo de fome, mas alimentando a cria. Ela sabia que a mãe cortaria uma mão se precisasse para dar de comer para os filhos. Amor? O que é isso? Dor e alívio? Quando dava de chover, mãe botava os filhos tudo debaixo da chuva para aguar. Dizia que era para crescer mais rápido. E só saía de lá quando a chuva minguasse. Queria estar com a minha mãe agora.
Assim como eu queria ter ido no lugar de Etevaldo. Foi só o delegado sair latindo pela caatinga que os gritos voltaram. Um grupo velou a madrugada inteira com xingamentos, impropérios, maldições, escárnios, pragas. Criaram ódio. Desenterraram a pior parte deles. Desenterraram as piores palavras da língua. Nem bem a madrugada se punha, trancaram portas e janelas da casa delas. Envergonhavam-se delas. Queriam apagá-las de suas memórias. Cercaram a casa. Enterraram-nas vivas. Não se sabe quem foi, quantos eram, nem quem acendeu o primeiro fósforo. Começaram a incendiar o casebre. Por dentro, a viúva agradecia pela bênção de morrer com Etevaldo. Temia muito mais viver sem ele, por certo. Tinha cantado bonito. Deus tinha lhe ouvido, afinal. O fogo já empenava as paredes. Mesmo assim, ela acendeu o candeeiro. E viu-se, pela primeira vez, descobriu então o que é ser mulher. Pôs-se ao lado de Etevaldo. Beijou na boca o que nunca tinha feito. Abriu-lhe os olhos no meio do beijo, enquanto o fogo tomava a casa inteira.
dia amanhecia e as fagulhas resistiam, queimando por dias. Cinzas. Silêncio. As fagulhas em suspenso, como um eco, pairavam sob lavouras, varais e gerações. Cruel a natureza é. Dá o sol na desmedida. Dá o corpo na desmedida. Dá o amor na desmedida. Muito obrigada por esse convite, por vocês terem separado 30 minutos da vida de vocês, de um trabalho que eu sei que é tão corrido, tão árduo, para conhecer essa história de amor incondicional que venceu todo o preconceito de um povoado. Meu nome é Fabiola Taide, esse texto é do autor pernambucano Nilton Moreno, que ele é radicado em São Paulo, e a direção é de Everaldo Vasconcelos. Queria também ilustrar aqui e agradecer a presença de dois amigos especiais, que é o produtor Tonho Alcântara e a nossa querida dama do Teatro Paraibano, que está aqui presente, que é Zezita Amado. Muito obrigada. É isso, né, gente? A gente que agradece. Fabiola, impressionante esse encontro. Se transforma em vários personagens ao mesmo tempo e envolve todo mundo nessa história tão cruel, emocionante, mas ao mesmo tempo faz refletir, né, sobre esse contexto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Zezita, tinha uma hora mais de falar um pouco mais. A gente não vai deixar Dá licencinha. a dama do teatro, eu vou virar aqui, ó. Eles vão estar aqui também, podem prestigiar a família e acolher nós. Bom dia a todos e a todas. Realmente, só Fabiola me fazia estar hoje de manhã aqui. Você está com quantos meses com esse espetáculo? 1 ano. 1 ano, e todas as vezes ela me chama, realmente. E como eu ando também muito atarefada, apesar de todos os controles dos meus médicos, não coincidiu de eu ter oportunidade de assistir. Hoje foi, de fato, uma manhã especial e aqui estou com vocês assistindo um belo espetáculo, um texto muito forte. Eu não sei qual foi o ano que ele escreveu. 95. Em 95? Realmente é um texto forte que fala muito bem do nosso momento atual, não é? A gente viveu e está vivendo ainda, né? Desculpem a minha posição, principalmente na arte, na educação, um momento muito forte e ruim na nossa cultura. Foram os 4 anos do nosso inonimável, não é? Ainda estamos tentando as leis, buscando como retomar a nossa história com a arte.
nós temos aqui na Paraíba, de fato, um celeiro de atores e que estamos todos apavorados ainda, não é? Não só com a corona, mas com o desmando na cultura e na educação. Então, eu realmente, Fabíola, esse texto faz com que eu retome os preconceitos. Eu que comecei a fazer teatro em 58, e fazer teatro naquela época era para rapariga, né, e mulher da vida. E eu hoje agradeço a meu pai que, diante de uma estrutura tão cruel como eu vivi em 58, logo depois 64, mas foi o germezinho, são 65 anos que eu faço teatro aqui na Paraíba. Depois veio o cinema, agora. Aí me digam, quando foi que reconheceram e conheceram Zezita? Quando fiz uma novela. É incrível isso. Todas as vezes que as pessoas me param, que ainda param hoje, para dizer, ai, você esteve ótima na novela, quando vai voltar para fazer outra? Eu digo, não, olha, novela é convite, o que eu faço é teatro, porque eu tenho um grupo de teatro, coletivo de teatro Alfenim, que realmente pesquisa e estuda. Nós não somos vagabundos como o Inonimável que quis botar isso numa cabeça que já era preconceituosa quanto quem fazia teatro, né? Hoje, como presidente da Academia de Cinema da Paraíba, aí veio a pandemia e nós tivemos que parar. Mas ainda estamos retomando aos poucos para ir para as escolas. Esse espetáculo tem que ser visto nas escolas, Everaldo. Porque a gente pode depois discutir. Nós levamos teatro do posto de Lava Jato, lá no Geisel, levamos teatro não, levamos cinema paraibano. Esse é um objetivo da academia. Entrar nas escolas e nas periferias, para fazer com que aquelas pessoas que não têm direito de ir ao cinema, ao teatro, porque além de pagar o transporte, ainda tem que pagar a entrada, não é fácil para quem ganha um salário mínimo, então a gente faz questão de levar. E hoje eu estou num grupo onde a gente tem feito teatro nas periferias. Aliás, estamos estreando, eu não estou no espetáculo, mas os desertores. É um fragmento de Brecht atualíssimo, no coletivo de teatro Alfenim, lá na entrada do Castelo Branco. Quem quiser ver um belíssimo espetáculo, a partir do dia 19 estaremos lá. Então, Fabíola, realmente obrigada pela insistência. Hoje ela me ligou 2 vezes de manhã. Zezita, é às 10 horas. Zezita, eu estou saindo de casa, Fabíola, eu vou. Deu certo! Você está de parabéns, Everaldo também, pela direção. E vamos juntas nessa lutar ainda pela arte. A arte, ela eleva a alma da gente. Ela faz com que, sem a arte, a gente não viveria, né? Pensando nos circos, né? Que foi a minha infância assistindo, e depois entrando nesse mundo de teatro que não é fácil para a gente fazer um espetáculo. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta, Fabíola? Alguém quer saber um pouco mais sobre a apresentação, sobre o texto? Também dizer o que sente, né, assim, o que sentiu de alguma maneira, porque é tão importante, gente, esse feedback, porque às vezes acontece o seguinte, a peça termina, aí as pessoas dão um abraço, e você fala, parabéns, Júlia, e eu fico assim, né, e aí depois de algum tempo que eles mandam mensagem no Instagram e tudo, mas é muito importante saber
sobre isso, sabe? Esse saber o que vocês sentiram, se conseguiram visualizar esses personagens, o texto, essas coisas. André quer fazer uma pergunta? André. O que é que lhe motivou a estudar esse texto? Porque isso é fruto do estudo do seu mestrado, né? Que é trazer esse espetáculo para qualquer lugar, para uma sala de estar, para um tribunal de julgamento, uma sala de julgamento, um tribunal, qualquer lugar no meio da rua. O que é que lhe motivou a estudar este texto em específico no seu mestrado e a trazer esse formato minimalista? Eu costumo dizer o seguinte, André, que é como se fosse, a arte ela sempre toca o coração da gente, como se fosse uma música. A gente às vezes está em algum determinado local, aí está tocando, por exemplo, a gente, quantas vezes, porque eu também trabalho como cantora, sabe? Aí assim, eu tô cantando às vezes uma música, e às vezes a pessoa fala assim, ai, para tudo, essa música é minha, sabe? Não tem essa coisa, né? Sei lá, quando tá tocando Evidências, né, que a gente curte, né? Quando eu digo que deixei de te amar, ai, para, a música é minha e tal. E quando eu vi esse texto, quando eu tive acesso a ele, me tocou de uma maneira que eu disse assim, meu Deus, eu não posso apenas ler esse texto e deixar guardado na estante da minha casa. Eu vou me sentir afetada, que lindo, depois eu guardo e